Muita gente reclama de dor nas costas, formigamento nos pés. Sabia que tudo isso pode ser sintoma de hérnia de disco? Assunto para o nosso comentarista de saúde, doutor Luiz Fernando Corrêa. Já apostos aqui para começar explicando para a gente, doutor Luiz Fernando, o que é a tal da hérnia de disco? A hérnia de disco é uma doença que, segundo o IBGE, atinge mais de 5 milhões de pessoas no nosso país. A hérnia de disco, a gente preparou uma ilustração para vocês entenderem. O disco é essa estrutura que fica entre as vértebras, são esses ossinhos que separam as partes da coluna. O disco fica entre uma vértebra e outra. Ele é uma substância, feito de uma substância molinha. Ele funciona como um amortecedor, tá vendo? Ele tem que poder fazer isso para o nosso movimento acomodar. Só que atrás do disco e atrás das vértebras passam os nervos da medula espinhal. E entre cada duas vértebras saem duas raízes nervosas, que são os nervos que vão levar a informação para baixo, para as pernas e para os braços e vão trazer a sensibilidade de lá. Por isso que, se esse disco comprime essa raiz nervosa, pode aparecer alterações de sensibilidade, como queimação, dor, pequenos choques, ou então dificuldade motora, ou seja, perda da força e do movimento num lugar desses. Entendemos já o básico aí, mas muita gente ainda tem muita dúvida. Vamos ver as primeiras que chegaram para a gente pela internet. Primeira dúvida que chegou: quais são as causas? O que causa isso, a hérnia de disco? É a dúvida do Herbert, de Guadalupe. Herbert, a principal causa da hérnia de disco é uma degeneração do próprio disco. É uma característica pessoal, não se sabe exatamente quando vai acontecer e com quem vai acontecer. Logicamente, o traumatismo na coluna, tombos frequentes, excesso de peso da própria pessoa ou esforços mal distribuídos, ou seja, posturas erradas na hora de carregar uma coisa pesada. Até academia isso, errada, exercício não orientado, tudo isso pode agravar uma situação dessas. Vamos ver mais uma pergunta que chegou para a gente. Vamos ver qual é a dúvida. A hérnia de disco na lombar, que é essa região da coluna mais aqui embaixo, pode causar dor, queimação e dormência? É a pergunta do Luiz Carlos, de Realengo, e também da Rosângela, de Vicente de Carvalho. Ana, e vocês perguntaram, justamente são sintomas possíveis de hérnia de disco. Agora, tem que lembrar que isso pode acontecer na região lombar, como vocês perguntaram, aqui na parte de baixo das costas, mas pode acontecer na região cervical também. E aí essas sensações estranhas e dores vão se irradiar para o braço. Mas pode ser. Isso tem que ser avaliado pelo médico. Próxima pergunta que chegou, vamos tirar mais dúvidas. Com que idade a hérnia de disco pode ocorrer? Essa é a pergunta da Jennifer de Jacarepaguá. Muita gente acha que é só em pessoa mais velha. Não, Jennifer, pode acontecer em qualquer idade. É mais comum que aconteça com a evolução da idade. As pessoas acima dos 40 anos, 50 anos, já sofreram mais traumatismos. É uma época da vida que as pessoas, infelizmente, ganham mais peso. Então, fica mais fácil aparecer, mas pode acontecer em qualquer época. Vamos agora, então, ao vivo para um lugar onde tem muita gente ali que procura atendimento para problemas de coluna de um modo geral e também para hérnia de disco, que é a BBR, Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Rogério Coutinho está lá, muita gente buscando atendimento aí, reclamando de dor, Rogério. Oi, Ana, muito boa tarde a todos. Olha, reclamando de dor eu não escutei não, mas tem bastante gente aqui nesse setor que é chamado de pequenas lesões aqui da BBR. É uma sala que tem cerca de 15 aparelhos, trabalham 14 profissionais aqui, fisioterapeutas e auxiliares. E aqui, Ana, são atendidas em média cerca de 130 pessoas. Quem vem aqui? Pessoas com dores na coluna, lesões musculares, fratura, torcicólogo e também a hérnia de disco. Quem pode ser atendido aqui, Ana? Qualquer pessoa, porque a BBR ela oferece tratamento pelo SUS e também pelos planos particulares. O telefone da BBR é o 3528-6363. 3528-6363, só que essas consultas só vão poder ser marcadas agora a partir de janeiro. Quem está aqui com a gente é a dona Maria Geralda, que faz tratamento aqui na BBR há 2 anos. Ela descobriu há 2 anos que tem hérnia de disco e está com uma dúvida aí para o doutor Luiz Fernando. Dona Maria Geralda, fica à vontade. Eu gostaria de saber se as pessoas com hérnia de disco na região lombar perdem o equilíbrio e por isso vivem caindo. Está aí a dúvida. Obrigada, Rogério. Dona Geralda, tem. Dona Geralda, é importante sim. A hérnia de disco, se não for tratada adequadamente, pode atrapalhar o equilíbrio. Por quê? Como eu disse, ela pode atrapalhar o movimento, a força das pernas e, eventualmente, de um lado só, o que leva à possibilidade de quedas mais aumentada. Vamos ver a próxima pergunta que está esclarecida aí para a dona Geralda, Rogério? Dona Maria Geralda. Oi? Está esclarecido aí para a dona Geralda, né? Está esclarecido sim. E olha só, e a gente está com uma outra personagem aqui que veio participar com a gente, Mais gente com dúvida.
Diga. Exatamente, é a Kátia, ela também, parecido com a dona Geralda, ela descobriu a hérnia de disco há 2 anos e também faz tratamento aqui na BBR. Manda sua dúvida. Eu gostaria de saber se o excesso de peso foi o causador da hérnia de disco. E também gostaria de saber em que casos pode ser feita a cirurgia. Boa pergunta. Kátia, o excesso de peso não é só a causa da hérnia de disco. É uma associação de fatores. A degeneração do disco é uma tendência que, infelizmente, você tinha. Agora, o excesso de peso colabora, né? As mulheres estão acostumadas a ver isso. Na época da gravidez, a mulher sempre tem, muitas vezes tem dor nas costas, porque o centro de gravidade, ou seja, o ponto de equilíbrio do seu corpo muda por causa do excesso de peso. E a cirurgia, ela é a última opção, especialmente na hérnia de disco lombar, mas é uma solução definitiva e deve ser muito bem escolhida, não só pela causa, especificamente neurológica, como também os riscos pessoais de cada um. Mas quando é que a pessoa sabe que tem que partir para a cirurgia? O médico que avalia, claro, mas primeiro o quê? Esgota todas as outras tentativas? Habitualmente, os pacientes esgotam essas tentativas, fazem exercícios, terapias alternativas, que funcionam muito bem, porém chega um momento em que a solução que sobrou é a cirurgia. É esclarecida aí a dúvida da Kátia, acho que de muito mais gente que tem esse problema de hérnia de disco, né? Vamos ver mais pergunta que chegou pra gente pela internet. Uma boa sobre prevenção. O que eu faço para melhorar, então, das dores nas costas? É a pergunta da Leide de São Gonçalo. Leide, o que você pode fazer pelas suas costas é ter uma boa postura da sua vida no tempo todo, seja para sentar para ver televisão, para comer, na hora de carregar peso, procurar adotar uma postura neutra, proteger a musculatura das suas costas. Fazer exercícios orientada, por preferência por um professor de educação física, para que não faça exercício em posição errada, aumenta a força da musculatura ao lado da coluna. É o que você pode fazer. E não ganhar peso. Mas tem que ficar retinho lá no sofá? Não dá para se jogar de vez em quando, não? Dá para relaxar um pouco, mas se possível, ficar numa posição pelo menos neutra, em que você não esteja forçando a coluna, porque a sensação de relaxamento às vezes é muito boa, mas depois de algum tempo começa a sentir incômodo no pescoço, incômodo nas costas, por quê? Porque a posição não é tão boa assim. Então também não ficar muito tempo nessas posições que não favorecem muito. Vamos ver a próxima pergunta que chegou pra gente. É comum a ocorrência de hérnia em 2 vértebras? Nossa, 2 hérnias, uma já dói, né? Imagina 2. Esse é o Fábio de Campo Grande. Olha, Fábio, não é incomum que aconteça hérnia em 2 níveis, como a gente chama, entre 2 pares de vértebra. E muitas vezes eles são em sequência, né? Ou seja, a vértebra de cima com a vértebra do meio e os 2 discos estarem afetados, um conjunto de 3 vértebras e 2 discos. Isso não é incomum, pode acontecer. Infelizmente, ainda dá tempo de mais uma perguntinha da internet. Vamos ver? Hérnia de disco ataca o sistema nervoso? Pergunta da Edilma, da Ilha do Governador. Edilma, a dor crônica comumente leva a pessoa a um estado de irritação, a um estado de desconforto contínuo. E isso, com certeza, atrapalha a sua vida ou a vida de quem tem esse problema. Agora, diretamente não existe uma relação entre a hérnia de disco e o sistema nervoso ou um comportamento psíquico da pessoa. Doutor Luiz Fernando responde mais dúvidas do pessoal na internet daqui a pouquinho. O que sobrar, a gente responde. Ok, muito obrigada e até amanhã aqui no RJ.